Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo Boa bem? Boa tarde, senhor. tarde. Bem. Professor, eu tentei fazer os exercícios Sim. e eu fiquei com dúvida no C e no D da questão um e no B da questão 2. Ali o C da questão um é a raiz quíntupla de 2. Uhum. Tá, Daí eu, eu o que que pede? era para fazer. Abrir o exercício aqui, só um minuto. É para representar em formato de ponto flutuante. Uhum. Daí eu tirei o valor da raiz e representei, eu não sei se era isso. Isso, é só usar a calculadora, né? Fazer o cálculo da expressão e escrever daquele formato ali que tu tens as restrições ali, né? A serem respeitadas ali. Ah, então fiz certo achando que estava errado. Então a D também é a mesma coisa, né? Só que deu um valor extremamente grande. É, que na verdade ali é mais para chamar atenção para o fato de que eventualmente, né, em alguma calculadora até pode ser que ocorra overflow, né? Ali é mais para observar o fato de que, como as calculadoras elas têm essas restrições que dependem, né, da configuração definida pelo fabricante, o número de casas decimais, qual é o expoente máximo, qual é o expoente mínimo. Vamos fazer uma comparação assim, comparando, né, a calculadora com os números reais que existem na teoria, né? O conjunto dos números reais eles não tem buraco, tá? É um contínuo, assim, certo? Tem todos os números ali na sequência, né? A calculadora é como se fosse uma rede, né? Então tem um nó aqui, um outro nó aqui, mas entre né, tem uns buracos ali na rede onde passam os peixes, né? Então o tamanho do buraco, digamos assim, é aquela lacuna que quando tu faz um cálculo e a calculadora não consegue achar o resultado exato, ela tem uma instrução para fazer uma aproximação. Então, se tu pega, por exemplo, esses valores que eu dei ali, né, dependendo da calculadora que a pessoa usa, né, vai encontrar resultados diferentes e a diferença vai aparecer na nona casa decimal, na décima casa, depende da. Né, e isso é mais para mostrar isso, né, esses detalhes assim de que, embora sejam números que eu escolhi ali que são mais raras, digamos assim, da gente utilizar, né? São nesses números em que aparecem as diferenças. Deixa eu abrir aqui a lista aqui só para comentar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu já abri o arquivo aqui. Peraí. Por exemplo, essa questão aqui, né, é uma máquina hipotética lá que tem base 10 e quatro algarismos, né, na parte fracionária. O expoente máximo é menos 99 e o expoente mínimo é menos 99, o expoente máximo é 99. Né? Então, por exemplo, tu vais escrever, vamos supor, vai escrever esse número aqui, tá? Como é que tu vai escrever esse número como o primeiro ali? Né, deixa eu abrir um outro arquivo e vai ficar melhor aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui.
Agora eu não sei se a lista é esse aqui ou é outro arquivo. Está lá no final, acho. Não. Bom. Deixa eu ver onde é que está. Espera aí. Então eu vou trabalhar com o arquivo lá do Moodle mesmo. Quer ver, ó, por exemplo, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó, que deve ficar melhor. Eu vou abrir no outro arquivo ali. Vou botar lá no final. É que o arquivo local aqui é mais prático para eu trabalhar. Vou copiar aqui, ó. Essa. E fica mais fácil. É. Tem essas coisas, pessoal. Vocês desculpem, mas eu vou ter que ajeitar aqui. Ó, por exemplo, tá? Aqui nesse primeiro exercício, se tu vai, por exemplo, escrever aqui o 45,038, né? Tu vai ter que escrever, observando que, como esse número tem 5 algarismos, tu vai ter que fazer um arredondamento, certo? Então, tu vai escrever 0,4504, né? Porque o quinto dígito ali, que é o 8, né? Deve ser descartado, certo? Então, ao ser descartado o 8, ele acrescenta uma unidade no anterior, tá? Então, faz o arredondamento, né? Tu vai multiplicar, então, pela potência da base ali, que é 10, né? Nesse sistema. E para posicionar a vírgula corretamente, vai multiplicar por 10 ao quadrado. Certo? Sim. Ô, professor, eu não tinha feito esse arredondamento, mas agora me surgiu uma dúvida. Eu considero aquelas questões, por exemplo, se for abaixo de 5 ou igual, eu mantenho, se for acima, eu conto. Isso, tá. Eu vou usar essa convenção durante todo o curso, tá? Quando for preciso usar arredondamento, eu só vou usar esse arredondamento chamado arredondamento simétrico. Como no exemplo ali, né? Quando vai descartar uma casa, se essa casa for de 0 a 4, a anterior tu vai deixar como está. E se a casa ser descartada for um dígito de 5 a 9, tu descarta e acrescenta uma unidade na anterior. Tá, ok. Tá? É isso aí. Aqui é a mesma coisa, ó, nesse número, no item B ali, tá? Tu vai fazer também, né, o uso do arredondamento. Vai ficar, bom, senão não interfere, né? Vai ficar 0,19. Ó, mesma coisa, ó. Aqui o 7,3, porque o quinto dígito significativo é o 5, né? Esse zero aqui, ó, esse primeiro zero não é significativo após ali a vírgula, né? Porque antes dele só tem zero. Então, esse primeiro zero após a vírgula, ele também não é significativo. É diferente desse aqui, ó. Esse zero, né, voltando ao exemplo anterior, esse zero está aqui, que aparece na primeira casa decimal, no primeiro exercício, ele é significativo, porque tu não pode simplesmente descartar aquele zero, né? E é por isso que ele aparece lá na resposta. Esse aqui, ó, já do item B, ele pode ser descartado porque depois tu ajusta no expoente da base, né? Então, tu tem 1, 9, 7, aqui já tem, né, quando chega no 2, tu tem com 4 dígitos significativos, e aquele sistema lá trabalha com 4, então esse 5 aqui vai ser descartado. Então o critério é o mesmo.
né? Descarta o 5 e acrescenta uma unidade na quarta posição. Aí é a mesma situação, né? Tu vai multiplicar por uma potência de 10, que é o 10 ali. Então, para colocar a vírgula, né, na posição correta, tá? Tu tem que multiplicar por 10 a menos 1. Ok? Ok, professor. Aqui, ó, aqui a formatação não ficou boa aqui, mas é raiz quinta de 2, né? Isso. Tá, vamos corrigir aqui. Raiz quinta de 2. Daí só, na verdade, por que eu escolhi esse número, né, pessoal? Só para, digamos, né, exigir que vocês usem a máquina de calcular, né, e calculem, então, a raiz quinta de 5. Né? Se eu fizer aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho na calculadora aqui do computador para a gente olhar o cálculo. Talvez ele faça isso. 2 elevado a 1/5. Tá, então aqui, ó, dá esse resultado aqui, né? 1,1486,9, etc. Né? Então a mesma coisa, ó. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Os primeiros 4 algarismos significativos são o 1, 4 e o 8. Então esse 6 aqui, ó, já é o quinto algarismo significativo, né? Então ele tem que ser descartado por causa daquela restrição ali, que são 4 casas decimais, digamos assim, na parte fracionária, né? Então vai ficar 0,1149, 0,1149, né? Multiplicado pela potência de 10 ali, que é necessária para ajustar a posição da vírgula. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ajeitar só esse item D aqui. O item D é ENA 250, né? Isso. Não seria, no caso, na C não seria 10 da menos 1, porque o resultado na calculadora não tinha dado 1,148, etc. Desculpe, em qual? Na letra C? Na letra C. Isso. Não, porque a vírgula andou para a esquerda, né? O resultado correto é 1,14869, etc. Tá? Então, ó, eu coloco aqui a vírgula, né? Se tu olhar na calculadora, como ele disse, ó, a vírgula andou para a esquerda, né? Então, para eu compensar esse fato, eu tenho que multiplicar por 10 na 1. Observa que se eu multiplico por 10 na menos 1, daria 0,011. Ah, tá, entendi. Né? Aí a vírgula vai caminhar mais para a esquerda, né? Para ela caminhar para a direita, lá no resultado final, eu tenho que multiplicar por 10 a 1. Aí porque, digamos, se eu pego esse, né, e efetuo a multiplicação aqui, ó, o resultado vai ser 1,149, né? Sim, tá, entendi. E aqui, pessoal, também o objetivo, né, é observar que em algumas calculadoras e também em alguns programas de computador, né, quando a gente calcula, por exemplo, quer ver, se vocês, só para a gente testar ali na página da Wolfram, quando a gente escreve, ou melhor dizendo, quando a gente calcula a função exponencial, né, as calculadoras científicas, essas, né, que a gente encontra mais comumente, elas têm uma teclinha que geralmente tem a função NOx, né? Mas aqui no site da Wolfram e em muitos softwares também que fazem o cálculo da função exponencial, a gente tem que escrever assim, ó, ESP, aí abre parênteses e tu coloca o número, né? Que no caso é 250, ó.
Tá? Então ele vai calcular o E elevado na 250 quando eu faço esse cálculo. Tá bom? Ó, ele interpreta, né? Ó, ele diz, ó, o resultado exato seria o E no 250, né? Então vocês vejam que ele escreve lá, né, o número, porque então o que vai acontecer aqui, ó? Estão me ouvindo? Sim. Tá. O que vai acontecer nesse exemplo, ó? Nesse sistema hipotético ali do exercício, esse resultado aqui, ele não vai ser representado. Vai ocorrer o que eu chamei de lá de overflow, ó, porque a potência correspondente é 10 na 108, tá vendo? Então, naquele sistema ali, ó, que o limite é 10 na 99, né? Aqui ocorre overflow. Tá? Então, a resposta, né, seria isso aqui, ó. Overflow, tá? Aí vocês podem botar entre parênteses, ó, qual é o resultado ali, é em torno de 3,74, né, 3,74 multiplicado, opa, deixa eu botar aqui direitinho com anotação matemática, 3,74 vezes 10 na 108. Então, quando o número supera, né, a potência máxima do sistema, aquele número não pode ser representado. Ó, tá? Então, esse 108, né, que é a potência de 10 correspondente a esse resultado aqui, ele é maior do que 99. Tá bom? Então, agora eu me lembrei por que eu escolhi esse número, né? Eu fui testando, para ilustrar quando um resultado é maior do que aquele que é representado na máquina de calcular. Entenderam isso aí, pessoal? Sim, professor. Aqui, quer ver uma coisa? A mesma, de maneira parecida acontece se a gente colocar uma potência negativa, por exemplo. Vamos botar aqui, ó, vamos testar menos 250 aqui na própria exponencial. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, ele representa como menos 109, tá? Então, se vocês testarem na calculadora de vocês aí, provavelmente muitas calculadoras de vocês vão responder como zero. Testem aí, por favor, E na menos 250 na calculadora de vocês. Para mim deu igual do site, professor. Deu 10 a menos 108. 109. 109. Tá, então vamos testar aqui menos 350. Vamos ver até onde ela vai. Menos 153. Tá, vamos lá então. Vou botar aqui. Menos 400. Eu já fiz menos 450 e deu menos 196. Tá, então vamos aumentar aqui. Vamos botar menos 500. Menos 218. Tá. Que calculadora é? É uma Prime da HP. Ah, é da HP? Então ela deve ir bem mais. Então, vou botar aqui 800 já. Aqui, ó. Menos 348. Isso. Ela deve ir até menos 499, que nem a que eu tenho aqui. Vamos ver aqui. Menos 435. Vamos ver, o senhor fez menos 1000. Menos 1000. Tá 1100. Isso. 1100 foi a menos 478. Tá, então eu vou botar 1500, menos 1500, vamos ver. Ah, sim, 1500 para mim zerou. Então ela deve ir até, ó, deve algum número intermediário, vamos tentar menos 1300 aí. Deve ser menos 499 também. Esse aqui já deve dar zero. Pelo meus, 1300 deu zero. vamos botar 1250, vamos ver.
Zero também. Vamos ver. Vou baixar aqui para 1200 menos 1220. Quem tem Zero. outras Pra mim é o zero também. por favor, vão testando aí, pessoal. Menos 1200. Tu disse que ela conseguiu menos 1200? Vamos ver. 1200 não. Já passa de 499, né? Vou botar 1180, então, vamos ver. Zero também. Dá menos 513, então vamos botar menos 1150. 1140 deu menos 496. Então é por aqui, ó. O limite dela aqui. Porque quando chega no 10 a menos 500, ela deve já dar zero. Então, Menos 1148. E Ah, aí fica menos 499. Então é isso que acontece, né? Quando chega perto da fronteira lá, né? Que ela já não enxerga mais a diferença entre o zero e um número positivo, é como se tivesse um buraco, entendeu? Então isso que eu quis ilustrar com esses exemplos. O tamanho desse buraco varia, né? No caso dessa calculadora, que vai até 10 a menos 499, é um buraquinho, né? Comparado, por exemplo, com uma calculadora que vai até 10 a menos 99, né? Então, imagina isso em toda a extensão, digamos, né, do conjunto de números que é capaz de ser representado na calculadora. Esses buracos, eles vão estar distribuídos, só que não uniformemente. Tá? À medida que os números aumentam de tamanho, por exemplo, quando chega lá no outro extremo, 10 na 495, 10 na 496, e assim, né, vai chegando lá perto da fronteira, que é o limite superior, como os números são muito grandes, os buracos são maiores, digamos assim. Tá? Existe um espaçamento entre os números. Então, isso naturalmente exige, né, que seja dado um tratamento para a calculadora poder responder, né, com uma aproximação, só que a gente não enxerga, digamos assim, essas diferenças porque a gente dificilmente lida com números, né, tão extraordinariamente grandes como no exemplo. Mas o objetivo do exercício, né, é que vou mostrar para vocês que, claro que ali o exemplo é artificial, né, eu coloquei nesse sistema uma situação artificial exatamente para forçar um pouco, né. Que situação artificial é essa? Primeiro, eu fiz esse limite aqui, ó, com 4 algarismos que não tem calculadora, né, essas que circulam por aí no mercado, que só trabalham com 4 dígitos. Geralmente trabalham com mais, né? Mas é para a gente trabalhar com, né, para fazer pouco esforço braçal. E aqui, ó, esses limites de menos 99 a 99, né, hoje já são limites que bem estreitos, assim, né? As calculadoras já têm capacidade de processamento com a fronteira bem maior, né? E com um custo, né, bem mais baixo do que era inicialmente. Né? Então, esse aqui é interessante aí deste exemplo. Né? Bom, aqui, pessoal, ficou um pouco fora do lugar aqui. O que aconteceu aqui? Eu não sei agora. Eu acho que é isso, Só né? não está transmitindo, professor, a tela. Tá. Então, só para eu conferir aqui, o primeiro número do exercício 2 é 101,1101 na base 2? Isso. Tá, e no exercício 2, alguma dúvida aí? No Ou foi B, tranquilo? professor, eu não consegui o B. Quer dizer, eu não entendi direito o 2 elevado na 10, depois como eu resolveria. Tá, então deixa eu ver aqui como é que é o enunciado, porque o meu está um pouco fora do formato, que eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá. O enunciado da 2 é transformar os números dados abaixo na base 2 para números na base 10. Tá, estão vendo agora o documento aqui, né? Isso. Tá, no item B é esse de baixo aqui? Isso. Tem um 2 elevado na 10 aqui, é isso? Isso. Então tá, ele ficou meio fora do lugar aqui. Então eu vou copiar aqui lá para o outro arquivo que vai ficar melhor.
fazer o seguinte, vou botar lá no final, depois eu volto para o início aqui. E eu vou ter que verificar isso aqui, porque eu tô achando que tem uma diferença aqui do arquivo que está lá no OneDrive, então, por isso. Tá, então aqui é este número vezes 2 na 10, é isso? Isso. Então tá, então deixa eu inserir aqui. O que tem que fazer? Tem que pegar, bom, vou copiar aqui, que daí fica mais fácil. Tá. Aqui a ideia é a seguinte, né? Eu tenho que usar a definição. São digamos, duas características do sistema posicional, tá? No caso aqui, como a base é 2, a parte fracionária, cada uma das posições corresponde a uma divisão por uma potência de 2, certo? Então, esse primeiro algarismo aqui, que vem após a vírgula, ele é correspondente a 1 dividido por 2, tá? Depois, o segundo algarismo é 0, mas vamos colocar aqui, não tem problema. Dividido por quê? Por 2 ao quadrado, porque ele está na segunda casa após a vírgula. Certo? O terceiro dígito, que é 1 de novo, né? Então ele corresponde a 1 dividido por 2 ao cubo, porque ele está na terceira posição após a vírgula e a base é 2. E assim vai, ó. O quarto dígito é 1 também, então vai ficar 1 dividido por 2 elevado na quarta. Mais, aí tem o sexto dígito, 1, 2, 3, o quinto dígito também é 1, 1 dividido por 2 na quinta, mais 0 dividido por 2 na sexta, porque não interessa qual é a base, pessoal, o princípio do sistema posicional é sempre o mesmo, tá? É o que a gente está fazendo aqui. Só que como a base é 2, né, os dígitos que aparecem obrigatoriamente são apenas zeros e uns. Então, tu vai dividir sempre por uma potência de 2, e quando for uma posição após a vírgula, essas potências de 2 serão negativas, né? Aí tu vai multiplicar por... Então, como é que tu pode fazer isso? Tem duas formas. Tu pode usar a propriedade distributiva, ou tu calcula todos esses números primeiro, né? E depois multiplica por 2 na 10. Tanto faz. Tá? Como aqui a gente está fazendo um cálculo mais, digamos, intuitivo, eu vou fazer aqui, ó, mais 1/8, que é 0,125, mais 1 sobre 16. 1 sobre 16, quanto é que é? 0,0625. Mais 1 sobre 32. Não divide isso por 2. 0,03125. Opa, 0,03125. Mais 0, né? O 2 na sexta é 0, tá? E 1 sobre 2 na sétima. Então tem que pegar e dividir isso por 4. 0,0078125. 0,0078125. Aí tu vai somar isso aqui e vai multiplicar por 2 na 10. Certo? Bom, aí é uma questão de somar essas quantidades aqui, né? Entendeu? Não sei se eu fui
fiz entender aqui. Eu fui pelo caminho das potências, né? Só multiplicando direto pelas potências. Aí, não sei se também está correto. Não, dá. Daí tu usou a propriedade distributiva, né? Aí ficou 2 na 9, né? 2 na 7 e assim por diante. É isso? Não, no caso que eu tinha visto pela aula ali, eu tinha feito, no caso, 1 vezes o 2 vezes 2, não tinha nem feito vezes 2, eu fiz vezes 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 2 ao cubo, em vez de Não, dividir que nem o senhor fez. não, mas olha aqui, ó, isso tu vai fazer quando for quando for a casa antes da vírgula. Mas depois da vírgula, não. Ah, tá. Não, olha, o que deu? Deixa eu ver. Não sei se eu vou encontrar aqui o exemplo da aula passada. Mas se tu olhares os exemplos, tu vai ver que tem exemplos que tem parte inteira e tem parte fracionária. Porque a parte inteira, sim. Aí pelo que eu... Pode falar. Não, posso completar, professor. Sim, quer ver? Ó, vamos ver se a gente acha aqui. Deixa eu conectar aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. É que tem que cuidar. Eu entendi o que tu quer dizer, mas é que são duas situações, né? Quando o número é inteiro, tá? É a mesma coisa que se tu pega um número inteiro na base 10, né? Tu vai multiplicar por potências de 10 cada uma das posições, certo? Mas se o número está no formato, se é um número, vou ver se está aqui. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo, ó? Uhum. Então, como eu tenho um número que está na base 2 com casas após a vírgula, cada uma delas corresponde a uma divisão por 2, ó. É a mesma coisa se tu pega um número, sei lá, 0,27 na base 10. Né? Sim. O 2 representa 2 décimos e o 7, 7 centésimos, ou seja, 2 sobre 10 mais 7 sobre 100. Tá? Então aqui é a mesma coisa. Né? Então, só para concluir ali, ó, o que vai acontecer? A gente vai ter que somar aqui essas quantidades, né? Então, se eu somar, deixa eu ver, se eu somar o 0,5, mais 0,125 mais 0,0625, né? O que mais que vem ali? Mais 0,03125. Tá? Mais 0,0078125, tá? 2 na 10, bom, vamos botar aqui só para a gente colocar 10, 15 e 625, 0,1015, 10, 15, 625, tudo isso aqui multiplicado por 2 na 10. Aí tu pega 2 na 10 é 1024, né? Então multiplica por 1024, vai dar 104. Aliás, é tudo mesmo, é tudo negativo aqui no final. Então esse número é o menos 104. Bom? Tá ok, professor. Não, mas é importante, tá? Não se avexem. Não, tem que perguntar mesmo. Não tem. Aí esclarece, né? Beleza. Professor, eu tô somando aqui os valores, mas eu não tô encontrando o de repente- 0,101. Será que eu digitei errado, então? Eu tô encontrando 072. Ah, tá. 65. Pior que faz sentido, porque eu começo com 0,5, né? Deixa eu fazer de novo aqui. De repente eu esqueci de algum.
Ah, só os dois primeiros já dá 0,625, De repente eu comecei lá no meio do caminho já. Mais 0,0315 mais 0,0078125. Isso, dá 7265625, né? Isso. Tá, beleza. Vamos corrigir aqui. 7265625. Tá. Aí multiplica isso aqui por 1024. Menos 744, agora sim. Tá. Agora tá certo. Isso aí. O que mais que tem aqui? O 3 já é da matéria de hoje. Isso, Vou explicar. exatamente. Tá. Então eu vou falar aqui, pessoal, um pouco aos conceitos que são relacionados com o conceito de erro, digamos assim, né? Então, assim, ó, vocês que estão acompanhando, né, essas discussões sobre esses modelos, por exemplo, tem muita discussão, né? Tem gente que diz que o número de pessoas contaminadas no Brasil e o número de mortes daqui a 2, 3 meses vai ser X, vai ser Y, né? Tem muitas pessoas que dizem que vai ser um cenário X, um outro cenário Y. Tem muita discussão. Por que isso? Porque as pessoas que se baseiam, né, que fazem, melhor dizendo, essas previsões, né, eu assisto algumas entrevistas, uma entrevista do professor Nicoleles, é um cientista, um neurocientista que é brasileiro, que conhece muito o assunto. Ele é um cara bem pessimista, assim. Tem outras pessoas que não são. Então, por que isso? Porque existem modelos matemáticos utilizados em toda a área de conhecimento, né? Você sabe muito bem que na economia, na biologia, na mecânica, na física, a matemática está presente. Então, eu já estudei um pouco, assim, não sou conhecedor profundo, mas eu sei que existem modelos matemáticos que fazem, digamos, né, então eles colocam alguns parâmetros nesses modelos e uma das variáveis é o tempo. Então, dependendo lá dos dados que eles são utilizados, eles colocam, no caso desse problema específico que a gente está vivendo, o número de pessoas infectadas no Brasil ou em qualquer outro país, né? Então eles colocam os dados lá e fazem, né, cálculos que permitem fazer previsões. Outra situação, vocês, né, agora a gente não está, né, a gente até conversou sexta-feira, a gente não está saindo muito de casa. Mas quando a gente sai de casa, uma das preocupações, se a gente vai trabalhar, passar o dia inteiro fora, ou se a gente vai viajar e passar mais tempo fora, né, uma das preocupações é a previsão do tempo, saber como é que vai ser. Né, vai viajar para uma outra cidade, você vai viajar para outro estado, para outro país, tu vai, né, querer ter uma ideia de como é que vai ser a temperatura, se vai chover, se não vai chover, se vai ter vento forte, etc. Né? A mesma coisa, existem modelos matemáticos que fazem, então, a previsão desses eventos, né, ou daqui a um dia, 2 dias, uma semana, como é que vai ser o tempo. A mesma coisa o número de pessoas infectadas pela Covid. Né? E assim vai. Existem modelos matemáticos, né, usados nas mais variadas situações. Por exemplo, esses dias eu li, né, que o estado do Rio Grande do Sul, né, talvez até vocês, algum familiar de vocês seja credor do estado, o estado do Rio Grande do Sul deve 15,5 bilhões de reais em precatórios. Né? São aquelas dívidas que o estado tem com os indivíduos, com os cidadãos, que ele fica, né, emite um papel lá e vai pagar no futuro. Né? Tem 2 pessoas que têm dinheiro a receber, né, do estado do Rio Grande do Sul, tanto é que a quantia é astronômica, né? 15,5 bilhões de reais. Né? Então, atualmente, até pouco tempo atrás, existia uma lei que obrigava o Estado a pagar essa dívida até 2024, até o final do ano de 2024. O Congresso brasileiro aprovou uma nova lei que permite que os estados brasileiros que têm precatórios paguem toda essa dívida até 2029. Né?
E mesmo assim o Rio Grande do Sul provavelmente não vai conseguir pagar dentro desse prazo. Por quê? Porque é um dinheiro, né, uma quantia de dinheiro muito grande e o Estado alega que não tem dinheiro. Então o que acontece, pessoal? Quando uma pessoa tem um precatório, né, existem modelos matemáticos que calculam o quanto a pessoa vai receber daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque senão, né, se o dinheiro não tiver uma correção, né, e demorar muito para ser pago, ele vai perder todo o poder aquisitivo, certo? Então, modelos matemáticos existem em muitas situações, né, e principalmente para fazer previsões do que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, ou mesmo daqui a 1 mês, ou daqui a 1 semana, eles estão sujeitos, né, tanto a acertar como errar, né? Quando se faz uma previsão do tempo, as pessoas dizem, é uma previsão, não quer dizer que aquilo vai acontecer, né? A mesma coisa acontece com as pessoas infectadas pela Covid e assim por diante, tá? Então, o que eu abordei ali no texto, né, que eu quero comentar com vocês, é que esses e outros conceitos, né, levam a gente pensar, digamos, aceitar, né, e tratar, digamos assim, com uma certa naturalidade o que a gente chama de erro, que é aquela diferença que existe entre o que a gente prevê, né, o que o modelo matemático utilizado numa situação X prevê, e o que o resultado real realmente acaba se confirmando. Nem sempre o modelo ele casa com a realidade, tá? Nem sempre o modelo ele dá um número exato como aquele que acontece na realidade. E por que isso, pessoal? Porque não existe nenhum modelo perfeito, né? Não existe um modelo que coloque todas as circunstâncias, todas as coisas que acontecem na realidade. Isso é impossível de acontecer, né? E alguns modelos aceitam correções. Um exemplo, né, que afeta a vida de todos nós também é o calendário, né? A cada 4 anos, aproximadamente, existe um dia a mais no nosso calendário, que é o chamado ano bissexto, né? O ano de 2020 foi um ano bissexto. O ano de 2024 também vai ser. 2028, 2032 e assim por diante. Mas 2100 não vai ser o bissexto, pessoal. Nem 2200, nem 2300. 2.400 vai ser, né? Por quê? Porque quando é feito o cálculo, né, esse um dia a mais que é acrescentado a cada 4 anos, ele se revela um excesso, e esse excesso ele se torna aparente, ele se torna palpável num período muito longo a cada 400 anos, né? Então, no 2100, 2200 e 2300 não serão considerados bissextos para fazer uma compensação, tá? E essa compensação vai ser uma compensação também excessiva, vai ficar faltando. Aí, então, 2400 torna-se bissexto, certo? E não tem como fazer melhor do que isso, né? Não tem como fazer um ano meio bissexto, né? Acrescentar um meio dia. Tá bom? Então a mesma coisa acontece, né, com essas outras situações, então, são inúmeras, tá? Então eu vou ler um pouco do texto ali para dar essa ideia e depois eu vou mostrar um exemplo, né, de cálculo do logaritmo, que é um cálculo que provavelmente vocês devem ter utilizado já ao longo da vida de estudante de vocês com a calculadora. Então eu vou mostrar como é que o logaritmo pode ser calculado usando as séries, tá bom? Vamos lá, então. E se tiver dúvidas, por favor, me interrompam aqui, tá? Então, esse texto aqui eu chamei de teoria dos erros, né? Então, eu falei ali pelo menos 4 fontes de erros, né? Então, eu usei esse termo erro, pessoal, não é no sentido de um julgamento moral, tá? O erro que é a diferença que existe em o chamado valor exato e o que é calculado ou que é fornecido por um modelo, por um dispositivo de cálculo e assim por diante. Ó, olha só aqui, ó, esse primeiro erro aqui é muito importante, ó, os erros inerentes ao dado de entrada. Por exemplo, quem tem, por exemplo, termômetro em casa, você sabe que o termômetro que a gente usa, né, para medir a temperatura escala Celsius aqui no Brasil, né, que é o que a gente está acostumado.
Muitas pessoas têm termômetro, né? Bom, o termômetro ele tem que ser aferido, né? Senão ele pode fornecer uma temperatura inadequada, ele pode estar fora do prumo, digamos assim, né? Se tu tem um relógio, né? Se o teu relógio está com a bateria fraca, ele vai medir a hora também errada, né? A distância, o próprio velocímetro do carro, né? Ele mede a velocidade com uma diferença, ele não é um valor exato, aquele valor que o velocímetro fornece ali para o motorista. Geralmente, os carros eles são confeccionados para que o velocímetro ele informe uma velocidade um pouquinho maior do que a real, tá? Exatamente para ter uma margem de segurança, né? Quando o motorista está a uma velocidade alta, o velocímetro informa mais alto ainda, exatamente para ele diminuir, né? Então, assim, todo aparelho, né, todo aparelho que faz medição, né, ele não mede de maneira exata, né? Por exemplo, tem pessoas que têm essa preocupação assim com o peso, né? Então a pessoa tem uma balança, ou então frequentemente vai medir o seu peso, ou então tem uma balança em casa. A balança é a mesma coisa, ela vai te dar lá, digamos, 80 quilos, 60 quilos, né? Não é o valor exato, né? Então não vai conseguir, nessas balanças mais simples, né, o valor com 2, 3, 4 casas decimais corretos. Geralmente a gente dá um número redondo lá, 60, 65, 70, né? Claro, tem balanças que são, né, mais sofisticadas, que uma balança digital, pode ter 4, 5 casas decimais, vai ter um valor mais preciso. Então vai depender muito do recurso que a pessoa tem para fazer aquela medição, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Quando tu mede algo com um aparelho, né, como esse que eu citei, essa medição, inerentemente à própria construção do dispositivo, ela vai ser feita com uma diferença em relação ao chamado valor exato, tá? Então, esse é um dado que também, ao ser inserido no modelo, ele já contém uma diferença que é o chamado de erro. Ó, os erros de modelagem. Então aqui, ó, quando se faz um modelo, né, se faz uma simplificação do mundo real. Então, um modelo matemático é uma abstração, né, que associa parâmetros e processos do mundo real com expressões em uma estrutura matemática, tá? E essa abstração admite que se ignore todos os aspectos do mundo real, os quais não são de interesse. Com isso, um certo erro é introduzido no cálculo, tá? Então, eu citei alguns exemplos aqui: cálculo de áreas por integrais definidas, tá? Por exemplo, pode ser calculada pelo método trapézios. Para quem já estudou isso, cada vez que eu calculo uma integral definida pelo método trapézio, eu aproximo lá uma área por um trapézio. Modelos que calculam o número de pessoas infectadas por uma doença ao longo do tempo, que eu já citei aqui no início, né, como essa discussão que tem a respeito da Covid. Os modelos que preveem as condições do tempo, temperatura, ocorrência de chuvas, ventos, etc., né? Às vezes tu assiste um programa de televisão, ou estão lendo um jornal, daqui a um dia vai chover, né? Aí tu passa 24 horas e a chuva não vem, né? Porque aconteceu algum outro fenômeno que aquele modelo não foi capaz de captar, né? Então aquele fenômeno que não foi capaz de captar modificou a situação e a chuva não veio, tá? Então o modelo é por si só, né, uma abstração, uma simplificação da realidade, tá? E não tem como exigir, né, que um modelo seja perfeito, tá? E um outro exemplo são os erros de truncamento. Esse aqui é mais técnica, digamos assim, essa ideia, que é quando tu faz um processo infinito ser aproximado por um processo finito, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês quando é que por exemplo, vocês calcularam ali o n a 250, né? Como é que a gente calcula a função exponencial? Tá? Ó, aqui, ó. Vamos mostrar esse exemplo aqui, um exemplo bem matemático, digamos assim, tá? Não tem a ver com biologia, não tem a ver com medicina, não tem a ver com economia. Como é que vocês calculam a função exponencial? Por exemplo, antes de eu mostrar o desenvolvimento aqui, como é que vocês calculam a função exponencial quando vocês precisam, sei lá, n ao cubo? Como é que vocês fazem?
Multiplica um depois do outro, um depois do outro? Ou então põe na calculadora lá, né, e aperta numa teclinha, não tem uma teclinha E na X na calculadora? Também. Isso. Isso, né? Aí põe lá E ao cubo e aperta no igual e acredita que o resultado está correto. Exatamente. Perfeito? Exatamente. Então tem que existe uma questão aí de acreditar que o cara que fez a máquina sabia fazer as contas, né? Certo? Então, claro, né? Se vocês compraram a máquina, vocês depositaram confiança no fabricante, né? Então, isso aí está certo. Então vamos ver como é que é feito o cálculo. Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, e ao quadrado. Tá? Como é que eu faço o e ao quadrado? A função e na x, tá? Ela tem esse desenvolvimento aqui, ó. É uma série infinita. Tá? Somatório, quando o i varia de 0 até mais infinito, de x elevado na i dividido pelo fatorial do i. Se eu desenvolvo aqui a série, tá? Vai ficar e na x igual. Ó, como é que a gente desenvolve isso aqui? Substituindo o i por 0, depois por 1, depois por 2, até o infinito. Tá? Então, quando o i for 0, vai ficar x elevado a 0, que é 1, dividido pelo fatorial de 0, que também é 1. Então, dá 1 o primeiro termo da série. Tá? Quando o i for 1, x elevado a 1 sobre 1 fatorial, dá x. Depois o 2, x elevado ao quadrado sobre o fatorial de 2. Está aqui, ó, esse termo aqui. Tá? Depois o próximo termo é x ao cubo dividido pelo fatorial de 3 e assim vai indo. Tá bom? Alguma dúvida sobre esse desenvolvimento aqui, pessoal? Tranquilo. Vocês conseguem associar esse símbolo aqui do somatório, do jeito que está escrito, a esse desenvolvimento que está aqui embaixo? Sim, professor. Tá tranquilo, então? Tá. Então isso é visto lá nos cursos de cálculo, etc. Né? Então o que acontece? Vamos supor que eu vou calcular e ao quadrado. Então eu vou colocar no lugar do x, né, o valor 2. Então o x vai ser igual a 2. Então substituindo ali, ó, vai ficar 1 mais 2, né, que é esse termo aqui, ó, 2 ao quadrado dividido pelo fatorial de 2, 2 ao cubo sobre o fatorial de 3, 2 na 4 sobre o fatorial de 4, e assim vai. Tá? Então veja o seguinte, ó, esse processo que vocês estão vendo aqui na tela é um somatório infinito. Ora, ninguém pode fazer um somatório infinito, né, pessoal? Ninguém tem tempo. Por definição, né, um somatório infinito, ele não termina. Então, se uma pessoa ficar a vida inteira agregando aquelas parcelas ali, ela vai morrer antes de chegar ao final. Não tem final. Não tem último termo. Né? Olha, isso não tem sentido. Então, de ser realizado. O que é necessário fazer, então? Calcular uma quantidade tão grande de parcelas desse desenvolvimento aqui, que daqui a pouco a nossa calculadora, que tem 10, que tem 12 casas decimais, ela não vai conseguir mais enxergar a diferença que vai aparecer lá na 11ª, na 13ª casa decimal. Então, para nós, né, o processo vai ter encerrado, digamos assim, porque tu não tem como fazer um processo desses ser infinito, tá bom? Então, essa é a lógica. Né? Vocês têm que pensar assim, que o procedimento, ele tem, né, o que a gente chama de truncamento da série, ele tem que ser realizado com uma quantidade tão grande de parcelas até que um certo critério de parada seja satisfeito. Isso vai depender da máquina. Tá? Então, como é que é feito isso? Vou apresentar aqui a tabela. A gente vai somando essas quantidades e vai colocando uma após uma, ali naquela soma. Vamos botar para baixo que daí a gente enxerga melhor. Ó. Então, olha só, se eu tenho, né, o i igual a 0, corresponde a esse termo aqui, ó. Certo? Então a soma parcial é 1. Por isso que eu chamei de soma parcial. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, se eu somar só uma parcela daquela série ali, de todas as que tem lá dentro, o resultado é 1. Claro que é um resultado muito ruim, né? Então eu vou lá e coloco mais uma, que corresponde ao desenvolvimento quando o i é
1. Por quê? Ó, vocês observam que o somatório começa com i igual a 0 nesse caso. I igual a 0 deu a soma parcial 1. Quando i é 1, aí tu soma esses dois termos aqui, 1 mais 2, né? Ó, soma 1 mais 2, ou seja, 1 mais 2 dá 3. Então a soma parcial que corresponde ao valor exato é 3. É um resultado muito ruim ainda, porque eu somei apenas duas parcelas. Aí eu vou lá para o i igual a 2. Qual é a parcela correspondente? É esse cara aqui, ó. Aí tu pega na calculadora, 2 ao quadrado é 4, divide pelo fatorial de 2, que é 2, vai dar 2. Então o próximo termo que tu tem que somar é 2. Somando tudo dá 5. Né? Então veja que a diferença que era da primeira da soma parcial correspondente ao i igual a 1 para a soma parcial correspondente ao i igual a 0, a diferença é 2, que é a mesma do i igual a 2 para o i igual a 1. Né? 5 menos 3 dá 2. Tá? Agora observa, quando i igual a 3, aí tu vai somar esta parcela aqui. Ó. Vocês têm calculadora, por favor, façam aí. Né? 2 ao cubo, 8. O fatorial de 3 é 6. Então, 8 dividido por 6 dá 1,33. Eu coloquei aqui com 5 casas decimais, tá? 1,3333. Tá? Soma este valor aqui, ó, com o 5, vai dar 6,333333. Né? Então, veja que a diferença, que era 2, né, do 5 por 3, caiu para 1,3. Essa aqui é a diferença entre as duas somas parciais, ó, entre o 6,33 e o 5, tá bom? Aí vou lá. Pegue a calculadora, por favor. Pega lá, 2. Vamos diminuir aqui, ó. Pra gente conseguir enxergar. Ó, 2 elevado na 4, que é o próximo termo, né? 2 elevado na 4 é 16. O fatorial de 4 é 24, tá? Tem umas calculadoras que tem o fatorial. Deixa eu ver se tem no... Acho que até no celular tem aqui. Tem. No celular tem um pontinho de exclamação ali, pessoal. Aí vocês colocam um número, né? Ó, e aí ele vai te dar o fatorial. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. O fatorial de 4 é 24. Então divide 16 por 24, vai dar 0,66667, né? Por causa do arredondamento aquele que a gente está usando aqui. Como o próximo dígito também é 6, trunca ali e fica 7 ali na quinta casa. Tá? Vai somar essas duas quantidades aqui, ó, o 6,33, que é a soma parcial anterior, com o próximo termo, que é o 0,66667, vai dar 7. Ó. Ou seja, se tu fizer o desenvolvimento dessa série até aqui, ó, o que está destacado ali, 1 mais 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, mais 2 ao cubo sobre 3 fatorial, mais 2 na 4 sobre 4 fatorial, a soma parcial dessas 5 parcelas deu 7. Tá? Que, então a diferença, que era 1,3, caiu para 0,66. É exatamente a parcela que está somando. Né? Agora observa lá, ó, quando o i for 5, tu vai somar esse cara aqui. 2 na quinta, 32. Divide pelo fatorial de 5, que é 120. Deixa eu ver aqui. Fatorial de 5, 120. Isso aí. A 32 dividido por 120 vai dar 0,26667. Estão acompanhando aí? Sim. Sim. Ah, se for muito rápido, me prende o grito aí. Ó, então, soma com 7,26667, tá? Então a diferença agora é, ó, observa, a diferença já diminuiu, né? 0,26, que é a tendência é que a diferença deve diminuir, tá? Aí tu pega o próximo termo. Qual é o próximo termo? 2 na sexta sobre o fatorial de 6, tá? Então aqui, ó, fatorial de 6
é 720, tá? Então tem que fazer 2 na sexta, que é 64, dividido por 720. 64 dividido por 720. 64 dividido por 720. É isso aí. 0,08889. Tá? 5 casas decimais aqui, ó. Ó, tu vai somar aqui dá 7,355556. Tá? Então a diferença já caiu para 0,08. Próximo termo, 2 na 7 sobre o fatorial de 7. Tá? Quanto é que é 2 na 7 sobre o fatorial de 7? 64 é 128, né? Então é 256, ó, fatorial de 7 é 5.040. Então tem que dividir 256 por 5.040. Ó, não, é 128, desculpa, eu me enganei aqui. 2 na 7, né? É 128 por 5.040. Dividido por 5.040. Isso, 0,02540, tá? Na verdade dá 0,025396, né? Aí com o arredondamento, ó, dá esse número aqui. Conseguiram chegar aí? Sim. Então tá, soma com 73556 dá 738,096. Tá? Então a diferença é esse 0,02540 aqui, ó. O próximo termo, né, 2 na 8 sobre o fatorial de 8, calcula, né, dá 0,0635. Então a soma parcial correspondente até o i igual a 8 é 7,38730. Faz de novo o cálculo para i igual a 9 e i igual a 10, a gente vai concluir que quando somar, né, até o i igual a 10, vai dar 7,38900. Então esse é um resultado, está feito aqui tudo detalhadamente, ó. Né? A gente conclui que fazendo o desenvolvimento até o 2 elevado a 10, dividido pelo 10 fatorial, né, somando todas essas parcelas, vejam que são 11, né, são 11 parcelas, porque vai do i igual a 0 até o i igual a 10. Então, somando essas 11 parcelas, vocês vão obter uma aproximação do e elevado ao quadrado, que é 7,38900. Né? Mas na calculadora, ó, eu coloquei até o resultado ali. Vamos olhar aqui no site da Wolfram. Aqui, ó, lá no site da Wolfram, 7,38905, 7,38905, 6, etc. Né? E, bom, a gente, como vocês disseram, a gente tem que confiar, né? Então, o que vai acontecer? Se a gente somar mais e mais parcelas, ó, nós estamos cometendo um erro aqui, ó, com esse cálculo, que a gente observa ali, ó, da ordem de 10 na menos 5, né? É lá na quinta casa decimal o erro que a gente está cometendo, com uma soma parcial que vai até o igual a 10. Como é que vocês vão obter o resultado, né, que, digamos, exato? Vocês têm que somar mais e mais parcelas. O x na 11 para o fatorial de 11, o x na 12 para o fatorial de 12. Se vocês fizerem mais e mais somas, né, vocês vão obter um valor que vai convergir, né, para o chamado valor exato. Né? Por isso que eu coloquei ali, ó, a análise da convergência. As somas parciais da série convergem para o valor exato da função quando aumentamos o número de parcelas calculadas na soma. Né?
No cálculo acima, soma parcial, que eu chamei de S10, somatório, quando I vai de 0 a 10, de 2 na I sobre o fatorial de I, resulta no valor aproximado do I ao quadrado, com um erro absoluto da ordem de 10 a menos 5. Né? Então, vejam, isso é impossível de evitar, né, pessoal? Tá? Por exemplo, se vocês fazem na calculadora E elevado ao quadrado, quantas casas decimais ela apresenta para vocês aí? Vamos ver um ou dois exemplos aí das calculadoras que vocês estão usando. A minha apresenta 11. 11 casas, tá? Qual é o último? São 9 casas. Guilherme, 9. Então, qual é o último dígito que aparece para ti aí, Guilherme, por favor? 9. 9. Então, o que acontece? Ó? Vamos comparar aqui. Opa. Vamos comparar ali com a... Ó, aqui no site da Volvo, por exemplo, né, 738-90-56, aqui já são 6, ó, 0,989, tá vendo? Ó? Esse 9 que aparece para ti deve ser depois daquele 9 ali, né? É 0,99 final? Isso, então o que aconteceu? Então, o que aconteceu aí? Ela está fazendo um arredondamento, ó. Ela sabe, entre aspas, né, que o próximo algarismo é 9, então ela te apresenta como 0,99. Né? Então, veja, tu que é o usuário da máquina, tu não tem como saber que aquele 9 que aparece na última posição, se realmente ele está correto ou ele é resultado de arredondamento. Tu não tem como saber. A menos que tu tenha um manual que te diga lá. Mas, né? Se tu não tem esse resultado aqui, ó, como é que tu vai saber? Né? Certo? Mas isso é inevitável, né, pessoal? Quem mais que tem calculadores com mais casos aí? A minha aparece o 3 depois. É até o 3. Ah, tá. Isso. Uhum. Isso. Então é a mesma coisa, né? O 3, por exemplo, tá? Ele poderia ser, por exemplo, 2,8 ou 2,7. Né? Tem como saber agora que o próximo algarismo é 0, porque tem aqui, ó, esse recurso. Claro, agora vocês podem fazer o seguinte, digamos, para tirar uma teima, né? Digamos, vocês podem fazer isso aqui, ó. Vocês têm esse cálculo aqui já com até o x na 10 sobre 10 fatorial. Agora vocês podem ir aumentando aqui, ó. X na 11, 2 na 11 sobre fatorial de 11, 2 na 12, para ver até onde a máquina de vocês foi, digamos assim, para fornecer o resultado que ela fornece. Né? Aí vocês têm uma ideia de quantos termos ela usou no truncamento aí do cálculo da função exponencial. Entendeu? Sim. Tá? E isso é inevitável, né, pessoal? Não tem como a calculadora, né, fazer um processo infinito. Então, ela é configurada, ela é construída, né? Ó, quando a diferença for menor do que tanto, para o processo e apresenta o resultado ali para o usuário. Né? Então, o que esse exemplo mostra? Que é um processo infinito, né, no caso da função exponencial, mas é a mesma coisa, o seno, o cosseno, é a mesma coisa, né? Que é feito, então, um desenvolvimento em uma quantidade finita de parcelas da série, num número tão grande que a diferença já aparece numa casa decimal além daquela que é visível para o usuário, então o processo, evidentemente, é encerrado ali, porque aí a calculadora não tem mais porquê, né, gastar energia para fazer aquele cálculo ali. E vamos combinar, né, pessoal, que isso, para esses problemas que a gente trabalha aqui, são mais do que suficiente, né? 9 casas decimais é um excelente resultado. Considerando que é muito rápido, né? Porque se vocês medirem no relógio, vocês não vão conseguir nem descobrir qual é o tempo, né, que a calculadora gastou, né? Tá certo? Quanto tempo a calculadora demora para apresentar a exponencial? Talvez um centésimo de segundo, milésimo de segundo. Então, fazendo essa comparação, né, pelo custo que é um excelente modo de calcular a função exponencial. Porque, do contrário, né, pessoal, o que teria que ser feito é todo aquele processo que eu fiz ali, imagine.
toda vez que vocês precisassem de uma exponencial, teriam que fazer tudo isso aqui, ó, né, que aparece aqui no texto. Então, né, é por isso que as calculadoras se tornaram tão populares, né? Elas permitem essa facilidade, não só com a exponencial, com a própria raiz quadrada, o seno, cosseno, tangente, etc., logaritmo, né? Certo? Então, bacana, né, pessoal? Consegui mostrar para vocês aí um exemplo bem legal do uso da calculadora, né, num processo infinito. Então, esse do logaritmo eu retomo aí na sexta-feira. Tá bom? Então tá, Dê professor. uma olhada lá. Se vocês conseguem quebrar a cabeça um pouquinho, se conseguirem fazer, melhor. Senão a gente resolve sexta-feira aí. Certo? Tá, ok. Falou então. Tá, boa noite. Uma boa noite e até sexta-feira. Boa noite, senhora. Valeu. Professor. Boa noite, senhor. Até. Valeu, boa noite.